Boa tarde. Meu nome é Regina Felipe, eu sou engenheira de alimentos e sou pesquisadora do projeto do Laboratório de Nanocompósitos Poliméricos e Alimentos do Instituto de Macromoléculas. Quero agradecer imensamente à professora Maria Inês pela oportunidade de estar aqui. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o café, uma bebida saborosa, né, que todos apreciam e apreciam muito. Então, vamos falar da influência da torra nas características morfológicas do grão verde. Então, como é sabido, o café surgiu na história da humanidade há muito tempo atrás, lá no continente africano, especificamente na Etiópia, né? Um pastor de cabras, ele percebeu que os seus animais ficavam muito agitados quando eles iam até um arbusto e se alimentavam de umas frutinhas vermelhas. E daí o esse homem, esse pastor, ficou curioso, né? E ele foi até esse arbusto ver essas frutas, esses frutinhos. E assim tudo começou. Né? Muito mais tarde, na Europa, né, que deu o grande boom do café. Né? A Europa que foi a responsável pela difusão do consumo a nível mundial da bebida. Já no século XIV, né, bem mais à frente, surge a etapa de torrefação, na qual a bebida adquiriu sua forma e sabor conhecidos atualmente. Tá? Antigamente não se tomava o café torrado, né? Consumia o café sem a torra. Então, esse sabor característico do café que nós conhecemos é de agora, né? É coisa nova, surgiu há pouco tempo. E a globalização da bebida se deu, obviamente, pelo seu sabor maravilhoso, seu cheiro super agradável. E, acima de tudo, a sua ação estimulante, que a gente sabe que a cafeína, né, tem uma importância muito grande aí na aceitação do café. Tá? Então, esse grande interesse pela bebida facilitou muito, né, a sua intervenção cultural nas técnicas de plantios, né, e nas formas de consumo. Então, a partir de 1450, o café tornou-se um hábito em casas e nos recintos coletivos. Então, aí ele sai da residência e ganha as ruas dos grandes centros. Né? Ele chega aos bares, né? Os estabelecimentos comerciais. O café ele vai muito além de ser uma bebida saborosa, né? Ele tem uma função muito maior. Ele também é um poderoso antioxidante. Então, estudos mostram que o café apresenta atividade antioxidante. O grau de torrefação é determinante na atividade antioxidante da bebida. Grande parte da atividade antioxidante do café está relacionada ao ácido fenólico, não flavonoides, presente em sua composição, principalmente os ácidos clorogênicos. O ácido cafeico, é o que possui maior poder antioxidante, devido às suas duas hidroxilas na posição 3 e 4 de sua molécula. Então, além desse poder antioxidante, também tem um poder anti-inflamatório. Estudos mostram que o extrato do café, né, desponta a ação anti-inflamatória considerável, aliviando edemas e até mesmo dor. Acredita-se que o mecanismo de efeito é devido à presença de substâncias anti-inflamatórias, como os flavonoides e antioxidantes, que estão presentes na composição. Né? Os resultados aí sugerem que essa ação é mais acentuada, né, no café verde do que no café torrado. Por quê? Porque a torra, durante a torra, muitas substâncias são perdidas. Tá? E nós iremos ver isso mais à frente. E também, finalizando, tem a parte, tem a ação antimicrobiana. Atualmente existem diversos estudos que mostram essa ação no café. Então, é, muitos estudos mostram essa atividade inibitória de algumas espécies, como as bactérias, né, os streptococos. E acredita-se também
que a presença de compostos como o ácido clorogênico, a trigonelina e a niacina influenciam a atividade antimicrobiana frente aos organismos. E a cafeína, né? A cafeína mais conhecida, né, conhecida mundialmente, é a grande vedete aí do café. Então, o principal mecanismo de ação da cafeína se deve à sua simulação estrutural com a molécula de adenosina. Então, elas se parecem, né? E por elas se parecerem, ela pode se ligar aos receptores da adenosina. Então, quando ela se liga aos receptores, acaba bloqueando as ações da adenosina normal no cérebro e em outras partes do corpo, né? De forma a aumentar a atividade neural. Então, daí as características da cafeína, que nos faz ficar bem alertas, né? Então, os efeitos podem ser identificados por meio de agitação típica, como o aumento do ritmo cardíaco, estreitamento e dilatação de vasos sanguíneos e contrações musculares, né? Os medicamentos estão presentes, a cafeína, né? Tanto nos medicamentos como nos alimentos, né? Então, medicamentos apresentam na sua composição aí a cafeína, usando para aliviar alguns sintomas, como tratar de enxaquecas, entre outros. E na indústria alimentícia, a gente encontra muito essa substância, né, nas bebidas, de um modo geral, no café, nos chás, nos refrigerantes industrializados. O sabor e o aroma que caracterizam, né, a bebida são resultantes da combinação de centenas de compostos químicos produzidos pelas reações que ocorrem durante a torrefação. Então, a torra tem a sua característica especial, né, o que a gente vai aprofundar agora aqui no nosso estudo. Então, é a torra que vai ditar esse sabor, né, esse sabor característico e a composição química final do produto. A qualidade final da bebida é influenciada pelas características da matéria-prima, pelas condições de processamento e pós-colheita também, né? Então, até a parte genética do grão também vai influenciar aí na qualidade final da bebida. Tá? O grau de torra que é o que vai acentuar essas características, né, afeta diretamente o sabor do café e determina como o grão foi torrado, definindo os vários compostos que são extraídos durante a formação da bebida. Então, a gente tem as curvas que representam a variação dos sabores conforme o grau da torra. Então, o grau da torra afeta diretamente o sabor do café e determina como o grão foi torrado, definindo os vários compostos que são extraídos durante a formação da bebida, né? E esta está diretamente relacionado com a cor do grão também. Tá? Então, nós temos aqui nesse gráfico muito ilustrativo que mostra aí esse processo. Então, começando com a torra mais clara, quando você tem uma torra mais clara, a característica que vai sobressair é a acidez. Dá para perceber que que a bebida vai ficar com a acidez bem pronunciada. E à medida que essa torra fica mais intensa, essa característica vai diminuindo e outra vai tomando o seu lugar, que no caso aí é o aroma, né? O aroma, o cheiro, essa coisa característica do café. Então, nesse ponto, a gente vai ter um café menos ácido, né? E um pouco mais adocicado. E se continuar com essa torra, a gente vai ter um café mais encorpado. E se ainda continuar, né, se ficar mais intenso, aí começa a haver aí o sabor de queima, né? Então a gente pode observar essa parte aí na figura, que à medida que o grão se torna mais escuro, vai ocorrendo o quê? A carbonização de alguns componentes, portanto acentuando o sabor de queimado do grão. Então, o grau de torra, né?
como a torra define a qualidade do produto, então torna-se necessário o acompanhamento desse processo. Não há uma maneira direta de monitorar a torra, a não ser pelo termômetro do torrador. Tá? Então, é uma coisa assim, simples de se fazer. Tá? E, ao mesmo tempo, não é porque é muito pessoal, né? É muito manual. Tá? Porque o termômetro do torrador é que indica a temperatura da massa do grão no processo da torra. Tá? Então, devido a isso, a Associação Americana a SCAA e a empresa Agton criaram padrões aceitos internacionalmente para monitorar indiretamente o grau de torra. Então, esse padrão ele consiste de uma escala que vai de 0 até 100, que são chamados número de Agton. Tá? Existem outros padrões, mas esse é o mais usado a nível mundial. Tá? Então, cada número corresponde a um intervalo de temperatura do grão. Quanto mais alto for o grau de torra, menor será esse número. Então, com isso, o pequeno e o médio produtor fica mais tranquilo no campo para fazer a sua torra, né? Porque está padronizado. Então, a gente vê aí uma escala, um aparelhozinho simples, né? Que foi confeccionado aí pela Associação Brasileira, né? Então, que representa o disco de torra, que foi desenvolvido pela Agriston também, tá? Que determina o grau de torra, né, através da coloração. Eles criaram cores, né, cores através de tintas coloridas, né, que formam os padrões. Tá? Então, é só o agricultor acompanhar esse padrão que ele vai ver o grau de torra que ele está desenvolvendo. E esse grau de torra, pessoal, é uma coisa assim muito particular, isso é muito cultural, porque vai depender de cada país. Tem países que gostam de torras mais intensas e outros não. Tá? Tem países que consomem o café até sem a torra. Tá? O Brasil já gosta de uma torra intermediária, de uma torra média. Então, aqui a gente consegue ver alguns graus de torra. Né? Então, tem aqui o primeiro, que é uma torra bem suave, que vai no máximo a 120 graus, onde começa a liberação da umidade. Então, o grão começa a perder umidade. Né? Então, algumas espécies de café você já tem aí uma cor até alaranjada. Aí você dando um pouco mais de temperatura, chegando aí a 150 graus, o grão já começa a ficar tostado, com um cheiro muito característico de pão cozido. Né? Então, a estrutura já começa a haver a ruptura da semente. Então, nesse intervalo aí, é antes do primeiro craque. Então, aí o café já está sofrendo algumas reações endotérmicas. E aumentando um pouco mais a temperatura, em torno aí de 180 graus, né, já começa aí o processo de caramelização, porque aí já passa a ter algumas reações exotérmicas. E aí já vem o primeiro craque, que é quando começa essa cor mesclada, né? E o grão começa a se expandir de tamanho, né? E a semente se rompe. É uma característica, tá? E também começa a caramelização, né? Porque o ponto de fusão aí da sacarose fica nessa faixa aí de 180, em torno aí de 180, 188, tá? Aumentando mais ainda, indo para 205 a 213. Aqui ó, já está subindo muito a temperatura. Né? Então, você já tem a expansão do grão, né? E você já tem a separação aí da água e do CO2. E você já tem uma boa parte dos açúcares do grão caramelizados.
tá? Então, a literatura aponta que numa temperatura aí de 205 a 220 graus é o pico do sabor, é o pico máximo, né? Onde você consegue alcançar o melhor aroma, o melhor sabor. Mas, como eu já falei, isso é muito particular, porque cada país aprecia o café de uma forma diferente, tá? Então, aqui em temperaturas maiores ainda, que não é uma realidade nossa do Brasil, né? A gente já encontra outros estágios. Você indo até 220, você já tem o segundo crack, onde você tem a ruptura da matriz celular e o início da liberação do óleo. Então, aqui, além de já foi liberada a água, né, já foi liberado o CO2, agora vai começar a liberar o óleo. E se você for mais ainda acima ainda com a temperatura, você vai ter o segundo crack, que o primeiro crack é devido à expansão da semente e à fuga da água e do gás carbônico, né? E o segundo já é a ruptura física da matriz celular do café, tá? Então, aí no segundo crack, já começa o processo de eliminação do óleo de café. Então, se você não for uma temperatura tão alta assim, você não passa por esse processo. Se você para lá em 200 graus, que é o que mais ou menos o Brasil consome, um café até 200 graus, não passa por esse processo, tá? Indo mais acima ainda, de 230 a 240, já é uma torra mais agressiva, onde o caráter original, né, que é aquele pico do sabor, é sobreposto por um caráter de torra queimada. E indo mais acima ainda, chegando a 260, você já vai ter todos os açúcares, praticamente todos caramelizados, né? E começa a haver a degradação da estrutura celulósica do grão, né? Que é a carbonização aí. Então, de 243 a 265, o grão continua a se expandir e perde massa, né? A bebida torna-se de corpo leve, né? Ela não fica tão encorpada, ela já fica mais leve, pois os seus componentes aromáticos, né, óleos e sólidos solúveis, estão sendo eliminados, né? E gera também fumaça. Né? Então, gente, fazendo um resumo, nós temos aí a torra clara, média e escura. Então, na torra clara, o que nós temos? A gente tem uma acentuada acidez. Então, o café fica muito ácido, né? Mas ele tem um aroma e um sabor suave. Não tem aquele sabor maravilhoso que nós estamos acostumados do café. Mas também não tem amargor, porque o amargor vai de uma torra mais intensa, né? A torra média, que é a preferida a nível nacional, acentua-se o quê? O aroma e o sabor, né? Então, a acidez já caiu bastante, né? O café ele fica menos ácido e fica um pouco mais doce. Então é o ponto assim ideal para o brasileiro. E a torre escura diminui a acidez, né? Então a acidez fica praticamente nula, né? O café fica bem menos ácido, né? E acentua um sabor amargo. Aí o amargor também é acentuado e a bebida fica um pouco mais escura, né? O grão torrado, né? A composição química desse grão torrado. Então, esse grão passou pela torra, como nós vimos aqui, né? Então, vão acontecer coisas, né? Vão acontecer mudanças, tanto químicas quanto físicas, porque a torra do café, né? Ela altera muitas as características do grão. Então, a torra pode ser dividida em 4 etapas, que vai ser a secagem, o desenvolvimento, a decomposição e a finalização da torra, né? Geralmente entre 100 e 200 graus, tá? E aí acontecem algumas modificações químicas e físicas, alterando suas propriedades, como nós já vimos aqui algumas delas. Então, entre essas composições, né, a gente tem as físicas,
que vai ser ali o aumento do grão, a mudança de cor, né? E a gente vai ter também as modificações químicas, que uma delas são as reações, e entre elas está a reação de Maillard e a caramelização, que vão ser desencadeadas pelos açúcares, açúcares redutores. O café não tem açúcar redutor, né? Mas a gente vai ver como é que isso se acontece. Importante na formação da pigmentação e dos compostos aromáticos que são responsáveis pelo cheiro maravilhoso do café. Então, Maillard é baseado nisso. Açúcares, né, esse carboidrato aí em altas temperaturas. Se tiver um açúcar invertido, vai acontecer a reação de Maillard e a gente vai ter aí coloração marrom e vamos ter aí esses compostos aromáticos. Tá? Então, a sacarose, ainda que não seja um açúcar redutor, presente nos grãos durante o processo de torra, sofre inversão, promovendo a reação de Maillard. Os aminoácidos, por meio da reação de Maillard, reagem com compostos carbonilados, formando as melanoidinas. Então, isso daqui, gente, é muito importante, porque com a torra a gente perde alguns componentes, aqueles componentes interessantes que nós vimos lá no início, que são os antioxidantes. Mas também a gente ganha outros componentes, entre eles a melanoidina, que é formada com a torra e é um excelente antioxidante também, tá? Então há aí uma balança. Então, além da melanoidina, que é formada, que é um potente antioxidante, a gente tem outros compostos voláteis, como as pirazinas, piridinas, furanos e aldeídos, né? Impactando diretamente no sabor e aroma da bebida. Os ácidos, né, clorogênicos sofrem a reação da degradação, né, hidrólise, isomeração, entre outros, né, e são diminuídos significativamente, que é uma perda com a torra, tá? Os ácidos químicos livres podem sofrer reação de isomeração e degradação, formando lactonas. Algumas lactonas contribuem para o amargor do café, né? Então, daí que vem o amargor do café através da degradação do ácido químico, né? Frações de lipídios não voláteis e menos alteradas, né? São menos alterados, o teor ali do ácido linoleico aumenta e diminui do disterpeno, casfenol e cafeol. As proteínas são desnaturadas e os aminoácidos livres são reduzidos. Tá? A trigoneína sofre degradação e a substância é desmetilada, convertendo-se em ácido nicotínico, né, que é a niacina, que é uma fonte de vitamina. Tá? Então, aqui a gente começa a ver, a perceber que há essa redução de alguns compostos que são de extrema importância, né? Que são esses antioxidantes aí que são muito buscados aí na literatura, né? E existem muitos estudos sobre eles. Então, a gente vai ver alguns trabalhos aqui que trazem esses efeitos da torra no grão. Então, esse primeiro trabalho aqui, ele é muito interessante, que ele traz a concentração da cafeína e do ácido clorogênico, tá? Após a torra. Então, ele traz ali as concentrações do café, do grão de café verde, sem a torra, e depois com uma torra leve, uma torra média e uma torra intensa. Então, a gente pode ver como isso acontece, né? Na torra intensa, no café sem estar torrado, nós temos 5,43% de ácido clorogênico. E à medida que acontece a torra, a gente vai perdendo muito em qualidade, né? Em quantidade. Então, vai para 2,7 e aumentando a torra, vai caindo mais ainda. E com a cafeína, né?
não acontece isso. Olha que interessante, com a cafeína esses valores eles aumentam. À medida que a gente aumenta a torra, né, a intensidade da torra, esses valores aumentam. Por quê? A cafeína, prevê-se que o aumento da temperatura pode reduzir o teor de água, né, do grão. Então o grão perde água. Então, portanto, isso pode liberar os compostos não voláteis, como a cafeína. Então, por isso fica mais pronunciada ainda a quantidade de cafeína no grão. Tá? E ele também mostra grãos de diferentes países, como do Brasil, da Colômbia e do Quênia. E aqui ele faz a comparação tanto com o teor de torra, o zero quer dizer o café verde, o 1 é a torra leve, a clara, né? O 2 é a média, a 3 é a escura. Então, ele vê aí a concentração do ácido clorogênico em relação aos países e em relação à torra. Tá? Muito interessante também que a gente vê que o café da Colômbia tem uma concentração maior de ácido clorogênico do que o café do Brasil. E a mesma coisa ele faz com os padrões, ele faz com a cafeína. Então a gente percebe que o café da Colômbia ele já possui menos cafeína do que o café do Brasil. O café do Brasil, o café do Quênia tem maior concentração de cafeína, independente se está verde ou se está torrado. Tá? E um outro trabalho também muito interessante mostra aí pega grãos plantados, né, de plantações de duas altitudes diferentes, uma lavoura que está a 750 metros e outra que está a 1.050 metros, e com 3 pontos de torra. Ele faz aí a torra clara começando a 180 graus, por um curto espaço de tempo, 6 minutos. Depois a torre intensa, que vai aí a 140 graus, e depois a torre escura, que vai a 120 graus. E com isso ele percebe que a torra clara, que deveria ter a quantidade maior, né, de ácido, de trigoneína, ela perde mais. Por quê? Porque a torra inicial, a temperatura inicial foi mais alta. Então ele chega à conclusão que não importa o tempo que o material vai ficar no forno, né? O que importa é a temperatura. Então, como começou com uma temperatura maior, 180, o que aconteceu? Perdeu mais. Então, em temperaturas menores, houve uma perda menor. Tá? Já na cafeína, ele não consegue visualizar esse efeito tão bem. O que muda no grão é muito pouco, né? Uma coisa assim que não tem muita expressão. E já para o ácido clorogênico, o que chama atenção para ele é a altitude da lavoura. Né? Ele observa que em altitudes maiores ele tem uma maior quantidade de ácido clorogênico do que em baixas altitudes. E a torra média mostra um percentual melhor, né? Uma quantidade final mais favorável de ácido clorogênico. Então, ele chega à conclusão que maiores altitudes vão dar um café com uma melhor qualidade. O que muitos outros trabalhos desmentem. Tá? Existem outros trabalhos que mostram que não é bem assim. Tá? Então, isso é uma coisa aí que ainda tem muito a ser discutido em cima disso. Bom, então aqui acaba o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e que tenham visto um pouquinho dessa ciência aí, que é a torrefação de café. Mais uma vez eu agradeço e muito obrigada por tudo, uma boa tarde.